Beleza, Disseram que tá tudo beleza. ok aqui, tá tudo, se Tiago, tiver Tiago tudo ok comentou por aí, a também. gente pode começar já. Tá ok, tá ok. Então a gente se apresenta, né? Primeiramente, para quem não conhece a gente. Boa noite aí, pessoal, né? Esse aqui tá sendo um novo formato, né? Como já tinha dito das lives que a gente já faz toda terça, né? Então, a gente vai estar aqui, eu no meu canal, o Luan no canal dele, né? É o L Luan 98 e eu aqui no meu canal do Bitcoin. E estamos aqui, né? Eu sou o Matheus Antônio e estou aqui com Luan. Luan, tua imagem sumiu. Alô? Luan. Tudo certo, tudo certo. Agora tá certo. Cara, o cara Vou, sumiu. Pô. agora eu voltei para ficar. Vamos lá. Tá. Então vamos refazer a introdução aí, porque quando a gente cortar para deixar no YouTube, a gente corta o início, que não tem nada, e já inicia na apresentação. Tá ligado? Então, sim, sim. Caramba, eu tinha feito tudo bonitinho, era só encaixar. Beleza. Beleza, vamos começar de novo. Pronto, a gente já faz, eu e Luan, a gente já faz live toda terça-feira e a gente decidiu mudar o formato, né, agora para algo mais em estilo podcast, com discussões sobre temas. E o podcast é o papo de computação, né, que a gente já estava usando esse termo, só não estava consolidado ainda. E esse primeiro episódio aqui é sobre o que você não sabe sobre a internet das coisas, para caso você não conheça, ou caso você conheça e queira se aprofundar um pouco mais. E aí, somos estudantes de engenharia de computação tentando compartilhar um pouco de conhecimento aí com o mundo, né? Com o Brasil, pelo menos, com qualquer pessoa que alcance a gente, né? Eu sou Matheus Antônio e estou aqui com. Sim, com Lenildo Luan. Sou Lenildo Luan, também sou estudante de engenharia de computação. Estudo na mesma universidade que Matheus. Então a gente se conheceu de lá e começou a fazer lives semanais juntos, também por se conhecer. Trabalho mais com desenvolvimento web, então aqui vocês vão ver que vão ter duas pegadas. O Matheus vai falar mais da parte do hardware, desse lado um pouco mais raiz. Eu vou falar um pouco mais sobre a parte da programação, desenvolvimento. E o assunto de hoje é o que você não sabe sobre a IoT, como o Matheus disse. Toda semana a gente fala sobre um assunto diferente. Quando era no Instagram, a gente falou sobre diversos assuntos, por exemplo, falou sobre a necessidade da graduação, é, na carreira de alguém de tecnologia. A gente já falou Uhum. sobre como começar a programar, como começar a entrar na área, quais os melhores caminhos para a gente tomar. E a gente sempre responde as perguntas de todo mundo. Então você pode ficar à vontade para fazer sua pergunta e quando der a gente vai encaixar ela no meio da nossa discussão ou a gente responde ela no final. Pois é. E vamos lá, né? Então, como o assunto é sobre internet das coisas, para quem não sabe, para quem assim quer entender mais um pouco sobre computação e não faz ideia do que é internet das coisas, ou é um nome que já ouviu falar, mas não tem muita noção do que é. E aí, Luan, como é que tu consegue explicar o que é a internet das coisas, como foi que surgiu, assim, tipo assim, até desde quando esse negócio existe aí, tipo, e por que a gente tá falando? Por que é importante? Cara, a internet das coisas, ela é um termo relativamente recente assim, na história da humanidade, em alguns aspectos. O criador desse termo pôs isso em 1999. Ele era um pioneiro de tecnologia e hoje em dia a gente fala sobre que o IoT ela é uma das grandes revoluções que existe na tecnologia, né? Porque quais foram as etapas que a gente teve na tecnologia? A primeira etapa foi a internet. Então, com a internet, a gente conseguiu conectar, é capaz atualmente de conectar todos os computadores do mundo. Todos os computadores não estão conectados, mas uma grande porcentagem deles já Uhum. estão. Depois a gente começou a conectar todas as pessoas do mundo através das redes sociais, como YouTube, Facebook, finado Orkut, WhatsApp. E agora a gente está começando a unir todas as coisas. Por isso que é a internet das coisas. Porque é como se coisas, ela pode ser um nome um pouco abstrato, mas é literalmente isso. Quando se fala coisas, se fala de tudo. Então, no mundo onde a internet das coisas
ela é bem avançado. Por exemplo, você pode estar num carro e parte disso já é parte da nossa realidade. Então você pode estar num Uhum. carro e esse carro, em todos os carros tem sensores onde você vai saber ali se você está no trânsito, qual o melhor caminho para você seguir. Você tem aí um smartwatch no seu braço que possivelmente poderia estar pegando seus batimentos cardíacos, dados vitais seus, e um médico poderia estar sabendo disso. Ele envia para você, Sim. vamos dizer que você tem um painel no seu carro que, que te mostra onde é que é o lugar mais próximo para você, o mercado mais próximo que você possa comprar aquelas comidas. Então é um mundo onde todas as coisas estão conectadas de alguma forma, fortemente conectadas. A internet das coisas segue esse princípio. E assim, parece uma coisa futurista, mas cada vez menos é menos futurista, né? Hoje, Com certeza, pô. Já parte tá muito disso no que eu disse cotidiano, já né? acontece, exatamente. Já é normal você pegar um Google Maps e ele mostrar quais são os melhores caminhos para seguir de acordo com o trânsito. Já é normal você ter um smartwatch que mede, por exemplo, a quantidade de braçadas que você deu e quilômetros que você nadou. Então, acho que é só uma Uhum. questão de tempo para as coisas estarem cada vez mais conectadas, e não só conectadas com tecnologia, mas, por exemplo, como eu disse no exemplo anterior, ter um médico que te acompanha por dados, por exemplo. Eu acho que é uma Pois coisa que está é. cada vez mais próxima disso. Tem até um caso, tu mencionou do smartwatch com dados de batimentos cardíacos. Tem um caso famoso aí, porque os Apple Watch, as últimas versões, eu não sei a partir de qual exatamente, tem a funcionalidade de chamar os serviços de emergência baseado no seu batimento, né? Tem um caso famoso de um ciclista, ele estava pedalando sozinho e aí ele tomou um tombo, uma queda, não conseguia se movimentar, não conseguia contatar ninguém, foi numa área afastada e o relógio dele chamou a emergência. Ele estava lá, situação crítica e conseguiram chegar e salvar ele. É um caso assim que é um caso ainda raro, mas que a gente vai ver cada vez mais dessas coisas, né, nos próximos anos. Não, com toda certeza, com toda E certeza. assim, complementando um pouco, o termo de internet das coisas, né, ele surgiu no MIT, olha só, o MIT, um famoso MIT aí, em 99, como o Luan disse, mas assim, a ideia por trás, assim, essa estruturação de internet das coisas, como funcionaria e tal, surgiu em 99, mas a ideia por trás, desde do início da internet já se discutia algo, só não se sabia ainda que era tipo internet das coisas. Mas quando criaram o protocolo da internet, TCP/IP e tudo mais, já se começava a se pensar em uma forma de dispositivos se conectarem e parece que o nome que davam era D2D, né, que é Device to Device. Então, assim, era uma ideia que já surgiu há muito tempo e aí, quase nos anos 2000 aí, acabou se consolidando mais, né? Depois de muitas discussões. Ah, Sim, com certeza. E cada vez vai se consolidando cada vez mais. Não só agora a nível empresarial, porque, enfim, todas essas coisas que nós falamos, Google, smartwatch, todas essas são aplicações tipo produtos comerciais, mas também um pouco mais a nível pessoal de nós desenvolvedores, que nós podemos comprar placas de prototipagem e criar nossos próprios produtos IoT. E assim, justamente entrando nessa questão de a gente poder construir coisas IoT, Matheus, eu queria saber de você o que é que caracteriza um dispositivo de internet das coisas? Quais são os aspectos assim que alguém possa olhar e falar, isso aqui é um dispositivo de internet das coisas? isso aí é uma discussão, tipo, até. Porque existem várias definições, não existe uma definição certa, só para começar, assim. Então, o que eu vou falar aqui é possível que se encontre em vários lugares e é possível que em outros lugares seja explicado de outras formas. Mas a questão principal é o dispositivo estar conectado de forma que os dados que são transmitidos por esse dispositivo, são coletados por esse dispositivo, consigam ser enviados para algum lugar que você consiga pegar esse dado e tipo trafegar ele pela internet. Porque um dos princípios básicos é os dispositivos conseguirem se comunicar. Porque se um dispositivo está lá funcionando e não consegue se comunicar, então ele só tem utilidade localmente, no local onde ele está sendo usado. E a ideia da internet das coisas é você ter tudo conectado, né? Então faz sentido você ter um pré-requisito básico do dispositivo ter que se comunicar.
Porém, existem discussões e discussões de que dizem que até, por exemplo, dispositivos Bluetooth podem ser considerados dispositivos de internet das coisas, contanto que o dispositivo pode até não estar conectado à internet, mas se o dado dele é enviado para algum local, desse local distribuído para a internet, você meio que considera. Como eu disse, é bem aberta essa definição, não tem nada tipo fixo, mas enfim, a ideia é ele estar conectado na internet e ele conseguir se comunicar e trafegar dados através de protocolos, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas é basicamente isso. Então, nosso celular, o dispositivo de internet das coisas, hoje em dia tem geladeira, smartwatch, como você mesmo Sim, falou, né? Enfim, todos eles têm sensores, todos eles têm atuadores, estão coletando dados, estão interagindo com o ambiente e utilizando esses dados para alguma funcionalidade. Isso é uma questão importante também. Não adianta coletar dados por coletar dados e não ter utilidade nenhuma. Então, geralmente, esses dados são dados que podem ser lidos, podem ser trafegados e são úteis, né, para alguma coisa. São coisas, são dispositivos que têm propósitos. Então, isso é bem importante também de frisar. sim, com certeza. E muito real E isso que eu disse. Já tem as geladeiras, fogões, hoje conectados à internet, todo tipo de coisa, é incrível. Tiago até fez uma pergunta aqui que se encaixa nesse iniciozinho aqui, que é, talvez a gente responda agora, talvez depois. Ele perguntou como saber por onde começar a estudar IoT? Pois com tantas placas, tecnologias, como saber por onde começar e qual tecnologia utilizar, quais placas? Acho que isso aí vai responder depois, né, assim, um pouco sobre as tecnologias e tal. Ah, então, fique tranquilo, fique tranquilo. Espera aí um Porque segundinho, viu, Matheus? Pode ir falando. Não, assim, realmente é bem abrangente e existem muitos caminhos para seguir. Um, tipo, para começar, vai depender que tipo de tecnologia você vai querer criar, né? E já já Luan vai falar algumas coisas e eu vou falar outras coisas em relação a como tudo isso funciona, que talvez ajude a você entender e saber um pouco mais por onde começar. A gente vai, Com certeza. vai Só vou comentar. pedir para você, Matheus, aí, O porque quê? estão falando. Raik, tu tá aí? Agora dá para estar, Matheus? Fala uma coisa, Matheus. Opa, tô falando aqui. E aí, Raik, dá para estar, Matheus? Agora? Ah, não tava me escutando, foi? Antes estavam não. Peça aí que confirme. Tudo bem, Abmel? Na próxima tu assiste. Pronto, agora sim. É porque, enfim, tem um problema com o Windows aqui. Eu não vou parar para explicar agora. Depois Aham. eu explico. Valeu, Acontece. Abmel. A gente. Tua câmera sumiu. Aí, É o voltou. Google. Eu vou falar alguma coisa, aí o Google assistente. Você escutou, não sei o quê, aí sai do aplicativo e vira a Aham, câmera. acontece. Pronto, então vamos continuar, todo mundo falando bem aqui. Vamos lá, então. Onde foi que a gente parou? Sim, então eu terminei aqui dizendo o que caracteriza, né, um dispositivo de internet das coisas. Sim, com certeza. Mas e aí, dito tudo isso, beleza, a gente tem um mundo onde tem todos esses dispositivos, a gente conhece esses dispositivos porque a gente tá vendo eles por aí o tempo todo. Mas, como o Luan mesmo disse no começo, ele é o cara que trabalha com a parte de tecnologias web. Então, eu vou começar perguntando para ele qual é a importância do desenvolvimento web para a internet das coisas, para os projetos, para conexão com os dispositivos e tudo mais. Como é que desenvolvimento web, como é que a web tá inserida aí? Qual a importância dela? Então, essa pergunta ela tem alguns níveis assim. O desenvolvimento web ele está, digamos que, totalmente presente na internet das coisas em dois níveis, né? Um é um nível de que da questão dos protocolos de comunicação, da internet em si, a possibilidade de conectar dois dispositivos, um em cada lugar do mundo, por exemplo, a infraestrutura que a internet criou e as tecnologias básicas, e quando eu digo básicas enfim, o endereço IP, o TCP/IP, todas essas quantidades de protocolos de comunicação que possibilitaram que computadores se comuniquem. Então,
E um nível um pouco mais baixo nível, eu diria, é que sem a internet, sem a web, seria até impossível ter IoT, internet das coisas. E um segundo nível é um nível um pouco mais a nível de desenvolvimento, do que nós desenvolvedores conseguimos interagir com a internet das coisas. Que é, quando você tem coisas, né, com internet, ela tem basicamente você pode dividir ela em três partes. Tem ali alguma coisa com internet, por exemplo, um relógio com internet. Tem alguma central, algum servidor em algum lugar. Esse relógio ele vai ter sensores, por exemplo, para pegar o seu batimento cardíaco. Ele vai ter que enviar para algum lugar, ou seja, um servidor. Então aí a gente já vê a nível de desenvolvimento uma primeira forma de que nós desenvolvedores conseguimos interagir com a web, que é a parte do servidor, a parte de obter esses dados, criar APIs, trabalhar com banco de dados, tratar esses dados em si. E depois de pegar esses dados, a gente tem que mostrar para alguém. Então, isso aí já é uma outra face do quão importante é o web para a internet das coisas, que é mostrar isso para alguém e alguém interagir com isso ou conseguir fazer algo a respeito. Um exemplo, a internet das coisas, coisas com internet existem muito dentro de fábricas mais modernas, obviamente. A gente está falando aqui de grandes players que têm condições para investir nesse tipo de coisa. Mas, por exemplo, hoje existem várias fábricas que existem um grande nível de sensoriamento em vários setores da fábrica para evitar acidentes, para ver se as coisas não tem alguma coisa errada em algum canto que possa, enfim, prejudicar o desempenho da construção de um determinado item. E aí são botados vários itens ao longo da fábrica para checar se está tudo certo. E aí é preciso mostrar isso para alguém, para um gestor que vai lá, vai ver aqueles dados e caso alguma coisa aconteça, ele pode usar a interface para desligar alguma máquina, fazer alguma coisa, ou até dentro da nossa própria casa, né? Casa inteligente é um assunto aí que também já está ficando cada vez Com certeza. mais acessível. Já quero uma. E já quer uma, né? Então, você consegue comandar a casa toda por um aplicativo, por exemplo. Dentro de um quarto, você pode comprar, já é possível comprar uma lâmpada e controlar, tipo, a cor dela pelo aplicativo. Então, eu diria que a web ela tem esses três níveis. É um nível um pouco mais raiz, de criar toda a infraestrutura que torna possível o IoT, a um nível de servidor, onde tem que captar os dados recebidos e tratar, e um nível de mostrar para alguém, um nível de criar interfaces que sejam comunicáveis. Em relação ao que tu falou aí, ó, eu não sei se vai dar para ver aqui na frente da tela um aplicativozinho para controle. Uhum. Eu ligando e desligando a luz aqui atrás. Dá pra ver. Mudando a cor. É exatamente isso aí que tá falando, né? Quem tá vendo no YouTube e na Twitch aí, ó. Consegue ver. Uhum. Dá, realmente. Isso é um bom exemplo de internet das coisas e como aos poucos está entrando, né? Daqui a 10, 15 anos, eu acho que as coisas vão estar totalmente diferentes, né? A gente já tem óculos aí inteligentes já também. Sim. E a tendência, se você tiver imaginação, você consegue imaginar muita coisa com isso. Mas, assim, a web, ela é muito importante, mas para que a internet das coisas, ela funcione bem, não tem só esse lado da web. Tem outro lado, por exemplo, e aí você, com a sua característica um pouco mais prática com a internet das coisas, quais são, como os dispositivos eles podem se conectar e, tipo, alguns protocolos de comunicação que são usados no mundo da internet das coisas. Velho, aí tá uma questão interessante. Primeiro, como os dispositivos se conectam? Os dispositivos, assim, a internet funciona através de protocolos, né? Você tem protocolos de comunicação que são regras que os programadores, os softwares vão seguir para conseguir se comunicar. Se todo mundo seguir as mesmas regras, todo mundo consegue se comunicar porque vai estar tudo bem definido, né? A mesma coisa com os dispositivos. Vão ter software rodando nos dispositivos. E aí esses softwares vão ter que seguir regras para se comunicar.
E esses protocolos, existem vários protocolos que podem ser usados. Um do que tá muito em alta é o protocolo LoRaWAN. LoRa vem de Long Range, que são dispositivos que conseguem se comunicar a grandes alcances, em grandes distâncias, e o WAN, que é de Wide Area Network, que, enfim, está relacionado à área, né? Da rede que ele se conecta. O LoRa o que é que tem de legal no LoRa? É porque a questão, quando você entra pro lado do hardware, a questão é qual protocolo eu vou aprender para utilizar em tal dispositivo de acordo com as necessidades do meu projeto. Então, não é muito de, tem esse protocolo aqui para a internet das coisas e eu só vou usar ele. Não, tudo vai depender do seu projeto, das suas necessidades. O LoRa é um protocolo que é utilizado para uma necessidade onde você quer espalhar dispositivos, você quer ter baixo consumo de energia, porque com dispositivos que utilizam o protocolo LoRa, são dispositivos de baixa potência, ou seja, com uma bateriazinha você consegue deixar o dispositivo rodando por alguns anos com uma carga de bateria só, e aí com isso e com os dispositivos se comunicando a longas distâncias, você consegue, por exemplo, deixar dispositivos em campos, em hectares de plantações, espalhar em gados, por exemplo, gados que têm terras que têm hectares e hectares de gado ou de plantação, você consegue espalhar e você consegue não se preocupar por alguns anos. Em cidades inteligentes também, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas cidades inteligentes você também tem muita utilidade de ter dispositivos lá coletando dados e passando um ano sem você se preocupar. E aí, qual a contrapartida disso? É que você não consegue trafegar dados muito grandes, você consegue trafegar dados com a frequência mais baixa, ou seja, você vai ficar pegando dados, vai ficar coletando e enviando eles, tipo, de tempos em tempos, você não vai deixar o dispositivo ligado o tempo todo, enviando, tipo, toda hora, a cada 5 segundos e tal. Não, é algo que você vai deixar lá e vai ficar coletando com o tempo. E aí o protocolo LoRa é justamente para isso. Você pega mensagens curtas, mensagens pequenas e trafega ela a longas distâncias e em troca você tem o benefício de ter um dispositivo que vai passar vai ter uma vida útil muito boa. E aí existem outros protocolos como o MQTT. O MQTT está sendo muito utilizado também. E a questão é que o MQTT você consegue implementar. Tem várias formas open source de você criar servidores MQTT no seu próprio computador para você conectar dispositivos nele. Então, é um bom caminho para se começar a estudar. Tiago tinha perguntado aí por onde começar, tal. Por onde começar, eu diria, estudando os protocolos de comunicação que são utilizados na internet das coisas para você saber qual protocolo e qual dispositivo que você tem que vai conseguir usar esse protocolo para alguma aplicação sua. O MQTT é bastante utilizado. Por exemplo, esses dispositivos como lâmpadas, que você tem os aplicativos, dispositivos conectados, trafegando dados, utilizam bastante o MQTT. Por quê? O MQTT tem a vantagem de ter o servidor dele descentralizado. Você pode... e você tem a vantagem também de conectar centenas e centenas e dezenas e milhares de dispositivos em um ponto só. E aí, vamos supor, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tenho um servidor lá que está rodando na nuvem, alguma coisa assim, e eu quero saber todos os dados de centenas de dispositivos que eu quero que eu estou coletando dados em um campo aberto, em algum lugar que seja, não importa a origem. São dispositivos que estão coletando dados. E aí, já imaginou se eu precisasse me conectar com cada um desses dispositivos para ficar recebendo, tipo assim, esse é um negócio insano. Eu ia precisar ter uma super máquina para estar conectada em cada um deles, porque ia ter que estar processando a chegada de cada um. Isso não acontece. Você descentraliza isso, você não precisa fazer esse trabalho. Todos os dispositivos ficam conectados através de um broker, conhecido como um broker, e aí esses dispositivos enviam dados para esse broker, e do outro lado, para eu receber os dados de todos esses dispositivos, eu só preciso me conectar nesse broker, eu só faço uma conexão, e toda mensagem de qualquer dispositivo que chega nele, dos dispositivos que estão cadastrados nele,
A mensagem chega nele e ele repete a mensagem, ele replica a mensagem para quem quer que esteja conectado nesse broker. Então eu consigo pegar mensagens de milhares de dispositivos conectados apenas em um ponto só de acesso. E aí o MQTT, o MQTT vem de, se eu não me engano, de mosquito, que é tipo assim, um mosquito mais pequenininho, porque tipo assim, a ideia é que você também tenha cabeçalhos, mensagens mais leves e tal, para você conseguir trafegar muitas mensagens, né? E Uhum. é uma das formas também. Outra forma também é utilizando o próprio requisições, o protocolo HTTP, né? Sim, Que é sim. bastante utilizado na web. Só que ele é um pouco mais pesado, porque toda mensagem trafegada no protocolo HTTP tem um cabeçalho gigantesco que tem várias informações e tal. Só que ele ainda assim é muito útil para você trabalhar com dispositivos com microserviços e tal, né? Enfim. Sim. E aí, Eu acredito que ele também é o mais utilizado em aplicações IoT que são feitas assim, de forma mais acessível, talvez, né? Porque eu acredito que uma placa LoRa dessa, ou trabalhar com esses protocolos um pouco mais avançados, requer talvez um pouco mais de conhecimento, talvez acessar uma placa dessa pode custar mais. E o bom e velho Arduino, a ESP32, eu acredito, pelo menos o que a gente vê aí das pessoas que estão começando, começam basicamente com o protocolo HTTP, né? sim, sim. Ele, de entrada, assim, ele é o mais comum. Eu diria que é o mais fácil de começar. Segundo, o MQTT, tipo, ele é bem aberto. E o LoRa, de fato, é o que tem os dispositivos que são mais específicos, mais difíceis. Com a ESP da vida, você conseguiria trabalhar com MQTT tranquilamente, com HTTP. Mas você precisa de uma antena, você precisa de um hardware específico para trabalhar com LoRa. Sim. E também não é tão aberto assim os servidores para você trafegar mensagens LoRa como é o MQTT, tem formas grátis, como é o HTTP também. Mas tem uma plataforma que é a The Things Network, que o objetivo deles é democratizar o uso da tecnologia LoRa no mundo todo. E aí é um grupo de pessoas que eles estão instalando antenas. Primeiro que LoRa você precisa de uma antena na sua região para você conseguir trafegar os dados, e eles estão instalando antenas em lugares do mundo todo de graça, são meio que antenas comunitárias. E aí a The Things Nossa, Network que tem o massa. servidor que eles disponibilizam de graça para você utilizar, caso tenha na sua região. É, e o dinheiro que eles pegam são de empresas que contratam eles para trabalhar com LoRa também, e aí eles têm serviços especializados para trazer várias garantias, para trazer vários serviços para essa empresa. Mas o serviço LoRa é essencial, que é o que a gente precisa no dia a dia, eles disponibilizam de graça. Isso é muito massa. E só eles fazem isso até onde eu sei. CIS, Cara, isso é muito pode, legal. pode ter mais gente fazendo isso, mas eles são os maiores. É uma coisa que vale a pena, porque eles têm plataforma, você consegue aprender muita coisa, eles têm muito material. The Things Network, quem quiser procurar. E assim, eu diria que essas são as principais para mim. E existem outras também, sendo que existem outras proprietárias, como por exemplo, esqueci o nome agora, um concorrente do LoRa, mas que não é aberto, é proprietário, software, esse protocolo e tal. É o Sigfox, e aí tem outros propósitos, cada protocolo tem um propósito diferente, né, tem uma utilidade diferente, mas Sigfox é fechado, e aí tem vários outros também que são soluções fechadas. Mas basicamente essa é a forma, né, como eles se conectam na rede, através desses protocolos, e cada protocolo funciona de um jeito diferente. Suas vantagens, desvantagens, enfim. Acaba sendo bem abrangente. Por isso que eu disse no início, ó, não sei, talvez o que começar, talvez seja qual o propósito do seu projeto. É baixo consumo de energia, você não precisa ter baixo consumo de energia, mas precisa enviar mensagens mais pesadas, aí você vai usar outro protocolo, enfim. Você começa pelo que é mais útil para você, né? Mas esses três aí são os principais para começar a estudar, pelo menos. Então, isso aí já serve até um pouco como direcionamento para quem está querendo começar, né? Pode até Uhum. ser, talvez, talvez seja interessante olhar os materiais dessa empresa que você disse, que disponibiliza muita coisa, e começar, talvez, com o protocolo HTTP ali numa ESP, depois aumentando o nível, talvez seja interessante. Aham. Agora,
aproveitando um pouco sobre o que a gente está falando sobre a área, a IoT ela é uma área que ela abrange muitas outras áreas, né? Ela engloba várias áreas. Então, assim, se a pessoa ela quer trabalhar com a IoT de alguma forma, ela pode trabalhar em diversos níveis. Vamos separar algum desses níveis aqui. Por exemplo, você pode trabalhar com hardware, desenvolvendo as próprias plaquinhas IoT, que você pode, por exemplo, desenvolver do zero, ou então você pode adaptar alguma placa open source, como a própria ESP, algumas placas por aí que tem o hardware aberto, você pode pegar essas placas, adaptar, criar outras a partir delas e ajudar a comunidade. Você pode também trabalhar tanto com a parte de desenvolvimento web, como eu tinha falado anteriormente, né, desenvolvendo servidores que captam os dados dos sensores e você consiga trabalhar com eles, criando interfaces web para esses sistemas IoT. E hoje tem um negócio que a web e os aplicativos e o mobile, ele meio que está se juntando, assim. Com o React Native você consegue desenvolver aplicações nativas. Então, eu posso até falar, assim, que um outro lado, assim, é até o desenvolvimento de aplicativos mobile também, para que, como esse que você acabou de mostrar, que você liga e desliga a lâmpada. Então, já vão várias áreas de formas diferentes de se trabalhar com IoT. E ainda tem uma outra questão, que é a questão da análise de dados, né? Você Sim. pode, você, você pode pegar esses dados e trabalhar com inteligência artificiais para ter previsões. Por exemplo, imagina aí, como você disse, num campo, numa plantação que tem vários sensores ao longo da plantação para, enfim, pegar diversos dados, você consegue fazer predições de como é que de se a plantação ela vai, sei lá, vai crescer de forma correta ou se ela vai ter as plantas elas estão tendendo a ter algum problema ali, de qualquer que seja o problema, e trabalhar com esses dados. Então, assim, é uma área que envolve várias outras áreas e que acaba tendo muito para se estudar e, assim, por envolver muitas áreas, a pergunta que eu queria fazer é, tipo, o que é que você acha que possibilitou e tem possibilitado o avanço do IoT? Porque, porque a gente percebe que pronto, em 99, um cara pôs esse termo a primeira vez, Hum. e aos poucos de lá para cá, hoje em dia a gente já consegue ter em casa, por exemplo, uma lâmpada inteligente, um relógio inteligente, já tem fogão com alguma coisa ali no meio, geladeira. E o que você acha que possibilita o avanço e que vai continuar possibilitando o avanço aí do IoT para que isso chegue mais distante, chegue mais ainda no nosso dia a dia? Assim, o que ajuda bastante é hoje em dia o conhecimento acerca da tecnologia está bem disseminado, né? Então, a gente tem muita coisa open source por aí, mas além disso, eu diria que esse não é exatamente o motivo, mas tecnologias, equipamentos estão ficando cada vez mais baratos. Todo esse material que está sendo disseminado, assim, cada vez mais pessoas estão conseguindo, assim, fazer seus próprios protótipos com mais facilidade, fazer seus próprios dispositivos. Então, a cultura maker, a cultura do it yourself aí cresceu muito. E tá todo mundo, assim, criando seus próprios dispositivos e levando esses protótipos para frente. Então, a gente tá vivendo numa era que tem nasce o quê? Dezenas de startups por dia, né? Com pessoas com ideias e muitas startups crescem. Então, eu acho que é justamente isso. A tecnologia é a onda do momento, assim. É um negócio que ficou barato e com a internet e com todas as ideias que a gente consegue disseminar por aí e botar em prática, a gente tá cada vez mais criando tecnologia de maneira muito fácil. Então, por isso enfim, o avanço da internet e tudo mais, isso tudo ajudou muito isso aí. Então, eu diria que talvez esse seja um dos maiores motivos, né? Sem entrar em detalhes como, por exemplo, a decisão de alguém num âmbito econômico tal possibilitou que, não, assim, de maneira geral, né? Sim, não, com certeza, sim. E o que é muito interessante, né? Porque como a IoT ela é uma área muito multidisciplinar, acaba que também, assim, os avanços em várias outras áreas possibilitam o avanço dela.
Então, por exemplo, Uhum. quando você começa a... não seria possível, por exemplo, ter IoT, que requer, tipo, grande quantidade de tráfego, porque, enfim, você tem um relógio no braço de cada pessoa do mundo, é muito tráfego indivíduo. Então, assim, seria impossível se a gente não conseguisse desenvolver servidores mais potentes. Hoje tem a nuvem aí também, a programação em nuvem que possibilita startups É. começarem, né? Não é necessário você comprar um servidor de 10 mil reais, você pode começar alugando um espaço lá na Google, por exemplo, na Google Cloud, até de graça. Eles geralmente dão um limite de graça e Sim, um sim. crédito para você gastar. Então, acho que e a disseminação do conhecimento, né? Isso é uma das partes mais importantes, que se você dissemina esse conhecimento sobre a IoT, mais pessoas vão estar habilitadas a desenvolver e fazer coisas IoT e mudar o mundo, eu diria. Exatamente. E uma coisa que tu comentou antes, bem interessante também, que é em relação à segurança. Uhum. Então, a segurança é um tópico aqui, né? Assim, entrando mais pro lado de projetos e aplicações IoT. Ah, quais são os projetos assim que tu vê e problemas de segurança que tu consegue analisar mais além do que tu comentou? Quais são os projetos Cara, assim que conhece exemplos? sim, com certeza. A gente pode, enfim, você fez duas perguntas, né? Uma, os problemas, coisas que podem, projetos que podem ser feitos com IoT, e a outra são os problemas de segurança agregados a eles, né? É porque tu tinha Então, mencionado um já, era um negócio da plantação lá daí. sim, com certeza. Então, pronto, pegando essa questão, uma das aplicações são nos meus, enfim, de produção, então indústria, plantações, grandes indústrias, grandes fazendas poderem. É muito bom que o IoT possibilita fazer muita coisa, trabalhar, aumentar a eficiência, prever coisas, evitar acidentes. Só que, de fato, entra aí um grande problema que é a parte da segurança e da privacidade. Uhum. Porque, como eu tinha falado há alguns segundos atrás, imagine um mundo onde quase todo mundo tem um relógio no braço. Vamos trazer para a nossa realidade. Imagine um mundo onde todo mundo tem um celular que é conectado à internet e trafega muitos dados. Então, a quantidade de cyberataques que podem ser realizados aumenta exponencialmente. E quando você tem muitos produtos IoTs diferentes sendo desenvolvidos o tempo todo, a quantidade de chance de que algum deles tenha alguma brecha é alta, né? Eu vi até um dia desse uma postagem de um cara que conseguiu hackear uma cafeteira e fez ela explodir. Caramba, como Então, tipo, assim? foi, porque ficou aquecendo lá, mandando o Aham. negócio aquecer, e puf, pegou fogo. Então, assim, claro que ele teve, como a cafeteira não é conectada à internet, ele teve que ir lá e abrir a cafeteira, acessar e mexer e tal. Aham. Mas imagine num mundo onde até a cafeteira é conectada à internet para o cara ir lá e mandar fazer o café sozinho. Então, a questão da Realmente. segurança, ela é muito preocupante, porque se tudo está conectado à internet, tudo pode ser acessado por alguém. E essa pessoa pode não ser muito bem intencionada. Então, atualmente a gente já tem cyberataque como um dos maiores problemas da humanidade. Aí eu teria que procurar para mostrar para vocês depois, mas tem uma cartilha que alguma organização, esqueci o nome da organização, mundial, ela mostra todos os anos sobre as principais causas de desastre no mundo, assim. E um dos maiores, que assim, a nível de custo financeiro para reparar, né, o que aconteceu. E o que está em segundo lugar, que só perde para desastres naturais, são cyberataques. Caramba, velho. E desastre natural Cyberataque, pode ter em qualquer lugar do mundo, né? Tipo assim, exatamente. assim como um E cyberataque aí, também, né? Todo mundo com internet. uhum. Porque muito. E aí, um especialista, assistindo a palestra de um especialista, ele disse: existem cyberataques acontecendo o tempo todo. É porque as empresas elas escondem. Um banco não vai querer que as pessoas descubram que vazou todos os dados das senhas delas, por exemplo. Uhum. Isso com qualquer empresa. Então, as empresas, no geral, elas escondem esses cyberataques. E não só as empresas, mas no dia a dia a gente sempre tem notícia de alguém que caiu em alguma coisa, por exemplo.
Então, cyberataques já são uma das coisas mais perigosas do mundo, e quanto mais coisas forem conectadas, quanto mais perigosas as coisas ficam, né? E a outra questão da segurança, que já está sendo discutido, enfim, depois de alguns, esqueci o nome, alguns problemas a nível mundial, né? A gente tem a Europa aí que Uhum. começou a mudar toda a legislação dela. Agora, toda vez que tu entra no site, tem que sair clicando em um monte de pop-up para aceitar cookies, para, enfim, para Uhum. fazer um monte de coisa por conta da privacidade. O Brasil começou a mudar também, já começou a criar sua própria legislação de o LGPD, que é a Lei de Proteção Geral de Dados, que regulamenta algumas coisas, de tão grave que é essa questão da privacidade. Porque Pois é. quando a gente fala de, enfim, teve aquele filme da Netflix que falou muito bem sobre isso, né? Eu esqueci o nome das redes sociais. Sim. E quando a gente fala de privacidade, a gente fala, por exemplo, de que tem alguém em algum canto que sabe praticamente tudo sobre você, sabe mais sobre você do que você. Uhum. Porque como ela tem tudo que você faz nas mãos, ela consegue usar uma inteligência artificial e prever seus próximos passos. Então, assim, a questão da privacidade, ela é perigosa não só a nível individual, mas também, principalmente, quando a gente fala a escalas assim de grandes populações, né? Que é, enfim, as pessoas que têm os dados, elas conseguem guiar as pessoas como se fossem rebanhos. E, infelizmente, isso realmente acontece. É dessa forma que acontece. Pois é. E Thiago até falou aqui, ó, comentou. Ah, tipo, sobre algumas coisas que a gente tinha falado, o blockchain poderia ajudar a resolver isso, né? Mas assim, beleza, tem formas de resolver muitos problemas. Mas um dos grandes Uhum. problemas que a gente ainda enfrenta é que uma coisa é um programador saber resolver o problema, outra coisa é o dono da empresa querer gastar dinheiro para resolver esse problema. Velho, não tem. A maioria dos problemas, dos ataques e de vazamento de dados e afins são coisas bestas que os programadores Então, sabem resolver, mas que os caras não querem perder dinheiro investindo nisso, porque estão lá ganhando dinheiro, é, querendo ganhar exa- mais dinheiro, e bota os caras para trabalhar na produção de alguma coisa em vez de cuidar desses negócios. A maioria dos problemas exatamente. é triste, pô. Exatamente. Inclusive, esse mesmo especialista que eu vi a palestra, ele disse que boa parte dos ataques são feitos porque, enfim, a empresa não tinha um mínimo de segurança, não tinha nenhuma Avast instalada ali, a versão paga, tem a versão gratuita. Então, Caramba. ele falou que vários dos cyberataques são assim. Então, realmente, aí tem um outro ponto que é o nível cultural, né, da questão da internet das coisas e tal. Porque uma coisa são as tecnologias, tá? A tecnologia possibilita isso acontecer. E a gente sabe que tem tecnologias que conseguem prevenir alguns tipos de, por exemplo, o blockchain melhoraria muito a segurança. Mas aí tem questão cultural, não só da parte das empresas, que muito provavelmente não vão estar a fim de desenvolver coisas de segurança um pouco mais elevadas e tal, como também, enfim, em outros níveis, né? Por exemplo, a parte cultural da questão da segurança, da privacidade. Mesma coisa, algumas empresas não vão querer deixar de ter o poder que elas têm. Então, por mais que enfim, o mundo tente mudar, as coisas demoram muito para acontecer por conta da mentalidade das grandes empresas. Diga E aí aí. também tem a questão, é verdade, aí também tem a questão cultural assim, a nível das pessoas em si. E agora, já puxando para o outro lado, por exemplo, a internet das coisas acaba tendo um pouco mais de dificuldade de ir para frente, justamente por conta de questões como essa, né? Eu te conheço amigos que, por exemplo, não evitam, por exemplo, o máximo possível ter contato com tecnologia porque tem medo da questão da privacidade. Uhum. Então, é tudo alinhado. Felipe até lembrou aqui o nome do documentário é O Dilema das Redes. Dilema das redes, isso mesmo. Ei, mas refletindo sobre tudo isso aí que tu falou, imagina só, é, tem a empresa de smartwatches, e aí o smartwatch tem GPS, ele sabe exatamente onde a gente tá indo, de onde a gente saiu, onde a gente tá chegando, a velocidade que a gente tomou e tal.
E tem uma discussão sobre. Esqueci o termo agora. Eu acho que é. Assim, eu não lembro o termo exato, mas em relação a dados sensíveis de uma pessoa. Por exemplo, um dado sensível não é exatamente CPF, RG, pode ser que isso não seja um dado sensível, mas dado sensível é aquela informação sobre você que pode te levar a algum perigo. Como, por exemplo, até fotos, até certos tipos de fotos que você posta na internet são dados sensíveis, porque são dados que, se uma pessoa tiver mal intencionada e ver alguma informação sobre você, ela pode ir lá e saber um pedaço da sua rotina, saber por onde você passa todo dia, saber, enfim. E aí, são coisas simples que já podem te colocar em perigo, dependendo, enfim, da pessoa do outro lado, né? É muito difícil isso acontecer, mas a gente sabe que pode existir. E tipo assim, se isso já acontece só com fotos, só com informações escassas, imagina quando tem um vazamento de uma empresa com as informações de onde você esteve, onde você passou, a velocidade, tudo. É, por exemplo, lá nos campos, numa fazenda, onde você tem gados com rastreadores, e aí vaza os dados do gado, de onde o gado passa, quanto tempo ele fica parado num canto, sei o que e tal. Tem gente, tem quadrilhas que roubam, que matam, roubam bois, esse tipo de coisa e tal. Não sei se tu sabe. É um problema real que acontece em grandes fazendas e tal. Porque são tantos hectares e hectares de terra que você não tem como monitorar todo mundo. E aí vai quadrilhas lá roubar gás, esse negócio, tal. Em alguns Roubar pontos. gado. É. E aí, imagina só se eles têm os dados da posição de cada um. Tipo, e aí, como é que fica? É, sei lá, a plantação, todo mundo vai saber exatamente a umidade da planta, o momento certo. Então, tipo assim, cara, são muitas possibilidades. E quem tiver mal intencionado e tiver uma oportunidade para ir lá, pegar aqueles dados, consegue, tipo, fazer muita coisa ruim com aquilo, né? Isso é verdade. Até dentro de casa, imagina alguém consegue acessar o sistema da tua casa e sabe absolutamente tudo. A hora que tu sai, que entra, qual a janela está aberta, qual a luz está acesa, qual que não está. Isso é realmente muito perigoso. Realmente Pois muito é. perigoso. Acessar um microfone, escutar coisa, acessar câmera, talvez. Esse negócio de câmera leva até um caso, né? Que eu tinha até comentado contigo, em relação a. Tem um ataque famoso aí que hackearam um monte de dispositivo. Foi o dia que a internet caiu, digamos assim. Que Hum, a internet ficou hum. instável, que conseguiram hackear milhares e milhares de dispositivos de internet das coisas conectados na rede e utilizaram esses dispositivos para fazer ataque de DDoS na internet. E aí caiu um monte de coisa, um monte de site gigante e tal caiu. Justamente porque os dispositivos estavam com um login e senha de fábrica, tipo admin. E aí saíram rastreando todos os dispositivos na rede que estavam padrão com o login e senha admin e conseguiram fazer o acesso e usar eles pro mal. Tipo, é um exemplo bem clássico aí. Exatamente. E como a gente, enfim, quem estava na última aula que eu dei, aula da quinta-feira, toda quinta-feira, às 6 horas eu dou aula, alguma aula ao vivo de desenvolvimento web. E assim, a gente está começando desde o começo mesmo, para iniciantes do zero, que não sabem de nada, que querem começar a entrar nesse mundo, e está ficando salvo no YouTube. E na semana passada, eu falei justamente sobre como a internet funciona, como é que a web funciona, e eu mostrei lá como é que todos os computadores do mundo estão conectados. Eu não só mostrei como todos os computadores do mundo estão conectados, como eu rodei um comando no terminal e mostrei o exato caminho que, enfim, que os dados do meu computador percorrem até chegar ao Google. Então, assim, para quem não sabe, enfim, quando eu acesso o Google, para chegar até o Google, ele passa por vários computadores. Eu rodei um comando e aí veio o IP, ou seja, o endereço de cada um desses computadores e o nome, e você pode pegar esse IP e ir na internet e ver onde é que ele está. Então, enfim, naquela aula eu mostrei como tudo está realmente conectado, né? E aí fica muito mais visível que coisas desse tipo são possíveis, porque a gente usa a internet no dia a dia, a gente esquece de algumas coisas. A gente esquece, por exemplo, que a internet é como se fosse uma rede local, só que a nível mundial. É. E assim, quando você tem algo assim, de fato, é assim que os hackers eles conseguem realizar, enfim, hackear o computador de alguém e
acabar com a vida daquela pessoa, porque tudo está conectado. Então, se a pessoa consegue acessar, já era. E Pois aí, é. um ótimo exemplo disso aí é que, enfim, eles simplesmente hackearam vários computadores que estavam conectados, vários sistemas IoT que estavam conectados ali, e começaram a usar esses sistemas para atacar os sites e derrubar tudo, né? Pois Muito é. interessante. E Thiago falou aqui, ensina a fazer isso aí. Velho, é o seguinte, Eu tive uma ideia, eu até falei para Toyane de como fazer isso aí, mas eu vou falar que não. mas eu vou falar uma coisa muito interessante que eu vi. Que é, pronto, eu mostrei aqui mais cedo a luz, né? A luz inteligente que eu tenho aqui, que tem um aplicativozinho e tal que você consegue. E aí, obviamente eu queria hackear essa luz para ficar, tipo, por exemplo, utilizar na live, fazer um bot para ficar no chat monitorando e o chat controlar a minha luz. E aí eu queria encontrar uma maneira de hackear isso aí, para não fazer pelo aplicativo, fazer o mesmo. E aí eu comecei a pesquisar formas de hackear luzes como essa e tal. E aí eu descobri que esse modelo aqui que eu tenho é o modelo da Positivo. Então, o protocolo de comunicação que eles utilizam, a forma das camadas e tal, é segura. Não dá para hackear assim, pelo menos não facilmente. Mas existem umas luzes iguais a essa que fazem a mesma coisa da China, que a camada de segurança deles é horrível, que eles usam do comando do aplicativo para o servidor, do servidor de volta para a luz. E aí é possível hackear. E tem softwares que você consegue ficar analisando o tráfego de pacotes na rede, como o Wireshark. Uhum. E aí tem até aplicativo de celular que você ativa e tudo que você faz no celular, ele fica olhando o tráfego dos pacotes. Do pacote que está saindo do seu celular, para onde está indo, pacote que está vindo na internet, que está chegando no seu celular, de onde veio, você consegue monitorar tudo. E aí, com aplicativos como esse, por exemplo, você consegue ficar analisando o comportamento de comunicação dos seus dispositivos com a internet e você consegue ver o IP de onde saiu, o IP de onde chegou, o cabeçalho do protocolo que a gente tinha comentado mais cedo. O protocolo não envia um cabeçalho, o protocolo HTTP e tal. Se vê as informações desse cabeçalho para você saber quais são as informações de credenciais de autorização que ele está usando no servidor e tal. E com isso você consegue, se a segurança for fraca, você consegue pegar informações e hackear coisas. E tem lâmpadas da China, por exemplo, que você consegue. Fica um exemplo aí. Isso aí é um ótimo exemplo prático, né, de como é que as coisas acontecem. E assim, deixando a discussão um pouco mais leve agora, principalmente para você aí até que trabalha mais com hardware, com Arduino, e que já fez até projetos em live de IoT e tal, algumas ideias de aplicações de IoT no nosso dia a dia, não só de aplicações assim, que, por exemplo, automação residencial, mas de coisas que nós desenvolvedores nós podemos fazer. O que tu tem aí de ideia? A ideia que a gente pode fazer, assim, tem uma placa de desenvolvimento, né, que é a ESP, que é ideal para você trabalhar com a internet das coisas, conectar um dispositivo na internet e sair mexendo coisas a gente mesmo. Uma outra forma seria com o Arduino e você utilizar um shield com Arduino para você conectar um cabo de internet. Enfim, o importante é estar conectado à internet. Tendo isso em mãos, dá para fazer desde as coisas mais básicas, como por exemplo, utilizar um módulo relé para você controlar a lâmpada da sua sala, para você controlar algum eletrodoméstico, um liquidificador da vida, qualquer coisa, você consegue sair conectando esses dispositivos através do módulo na sua plaquinha, e da sua plaquinha você consegue fazer projetos, servidores web que rodam dentro da própria plaquinha. Inclusive eu ia trazer aqui um exemplo bem legal e acabei esquecendo meu Deus, eu esqueci completamente. Eu ia trazer um exemplo para mostrar prático aqui, mas enfim, fica para a próxima. Enfim, você pode automatizar a sua casa. Eu acho que é uma das coisas mais legais que dá para fazer Uhum. a gente mesmo. E uma das coisas mais legais, além de você trabalhar com a parte de hardware, e você automatizar o seu quarto, automatizar a sua casa e tal, é que você consegue criar uma dashboard, né? Então, assim, para tu que trabalha com desenvolvimento web, se eu fizer um dispositivo aqui que vai controlar o meu quarto, vai controlar a minha sala, vai controlar o eletrodoméstico aqui, qual seria a melhor forma
de eu criar uma dashboard, um site para eu acessar de qualquer lugar e monitorar dados de sensores que eu instalei aqui, controlar a luz do meu quarto, assustar alguém e tal. Qual seria a forma Então, para começar a criar uma dashboard? Porque todo dispositivo é essencial você ter uma dashboard para você ver os dados e controlar eles e tal. E para tu que é desenvolvimento web, qual seria a dica aí? cara, primeiro é aprender o básico de desenvolvimento web, né? Então você vai ter que aprender nada, você não precisa de aprender nada, nenhum framework, nem nada, só o HTML com o CSS básico. Como você vai precisar fazer comunicação com essas plaquinhas, entender um pouco mais ali dos protocolos HTTP, entender um pouco sobre como se comunica com APIs, aprender JavaScript obviamente está envolvido em tudo isso. Então, enfim, depois que você aprende esse básico, você aí depende de como é que as coisas são feitas. Por exemplo, se você usa uma placa, enfim, existem duas formas que eu conheço de se comunicar com placas de prototipação. Uma delas é você construindo toda essa parte web, HTML e CSS, na própria plaquinha, enviando isso para o navegador, quando você acessa lá o URL, o navegador ele acessa o servidor da plaquinha, e aí a própria placa já envia isso, e você mostra na tela lá, e todo o processamento é feito na própria placa. E a outra é você usando a placa como um servidor mesmo, e criando criando uma API para aquela placa, e aí você faz uma dashboard web totalmente desencapsulada da placa, independente da existência da placa ou não, e só faz acessar ela via API. A segunda opção é muito melhor, obviamente, do que a primeira, até porque a primeira, para mexer na interface, você precisaria, enfim, programar na linguagem da placa. Então, eu acho que existem essas duas formas. Pois é. Mas assim, para dar um direcionamento um pouco mais assertivo, aprenda aí o básico HTML, CSS, JavaScript e aprenda como se comunicar com APIs e mudar as informações em tempo real. E caso você tenha chegado depois, eu falei um pouco sobre essa forma de comunicação, que são os protocolos de comunicação, né? Mais cedo na live aí, no podcast, a gente falou um pouco sobre eles. Então, já tá o kit básico aí, né? E perguntaram aqui, ó, pra perguntas. Então, acho que já com isso a gente já meio que terminou aqui, né, os assuntos, ou tem alguma coisa mais que tu queira abordar? Não, só falar agora se você gostou dessa live aqui, toda terça-feira a gente está aqui, agora nesse formato, obviamente, como a gente saiu do Instagram, então a gente teve que se organizar, essa live aqui, quem chegou cedo percebeu que demorou um pouquinho para começar, porque a gente estava ajeitando o setup ainda, enfim, essa estratégia que a gente usa para conseguir ficar os dois na mesma câmera aqui é um pouco, a gente tem que dar um migué, Uhum. então um jeitinho para conseguir fazer isso. Mas agora que a gente conseguiu, tranquilo, próxima live, 6 horas a gente tá aí. O tema da próxima live, da próxima terça, eu tô falando live, mas é podcast agora. O tema do É, próximo podcast, ele vai ser um segundinho, deixa eu pegar aqui. eu Vai posso ser como falar. aprender a programar. Vai. Como Não, aprender diga. a programar mudou nossa vida. Então a gente vai ser uma live mais um pouco filosófica, podcast um pouco mais filosófico, assim, sobre Aham. como é que aprender a programar não só mudou as nossas vidas, como é possível que a gente consiga mudar a vida de outras pessoas através da programação. É. É mais um papo E sobre a visão de mundo, né? Como é que ela muda a sua visão de mundo, de isso tudo que tá ao mesmo, seu redor, né? isso. E quinta-feira, enfim, se você se interessa, ainda está, enfim, querendo entrar no mundo do desenvolvimento web, não sabe programar e quer programar, ou já começou a estudar e quer aprofundar um pouquinho mais ou relembrar de alguma coisa, toda quinta-feira à noite, às 8 horas, eu estou dando aula ao vivo de desenvolvimento web. E essa semana a gente vai começar a desenvolver uma aplicação, um projetinho básico, Uhum. e eu vou dar aula de HTML e a gente vai começar.
E E toda nas lives tem sexta, né? Matheus também. Toda sexta, sábado e domingo, a partir das 6h30 da noite, eu tô online aí, fazendo lives aqui na Twitch, ah, aprendendo coisa nova. Daqui a pouco tempo, eu tô me planejando, eu vou começar a fazer lives educacionais, falando, explicando sobre Arduino, ensinando coisas sobre Arduino, mas até lá, até ter um conteúdo legal para entregar para quem quer aprender do zero mesmo, eu sempre faço lives respondendo perguntas, conversando com a galera, aprendendo tecnologias novas. Então, às vezes, tem um dia que eu vou lá. Não, eu nunca programei nessa linguagem. Vamos ver o básico da linguagem, como é que faz para programar nessa linguagem, fazer alguma coisa com ela. Esse tipo de coisa rola lá. Então, é uma live bastante de aprendizado mesmo e de conversar com a galera e aprendendo coisas junto. E eu tô sempre aceitando sugestão. Às vezes, alguém, faz tal coisa, tenta fazer tal coisa, eu vou lá e tento, enfim. É um negócio bem descontraído. Eventualmente vai se tornar lives educacional, mas por enquanto é assim. E toda sexta, sábado e domingo aí também. E Aham. aí, a gente abre para as perguntas, né? Quem quiser perguntar coisa aí. Inclusive, Felipe já mandou aqui uma pergunta. Mande a pergunta dele. Ele perguntou: como vocês veem a IoT nos próximos anos e o que vocês esperam de novas tecnologias voltadas para a área? Cara, a IoT, eu acho que isso é uma coisa que não tem volta. Isso é tão óbvio para mim quanto, enfim, quanto, não sei, água molhada. Mas, enfim, eu acho que não tem mais volta. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter coisas do nosso cotidiano conectadas à internet. Uma visão do mundo que eu tenho para daqui, não sei, algumas décadas, isso já começou a acontecer aos poucos. Você imagina aí, por exemplo, um óculos conectado à internet com uma lente onde você consiga interagir com ela de certa forma. Por exemplo, você consegue acessar a rede social, tirar foto, navegar na internet com ela. Agora imagina só, olha só a viagem. Você olha para uma pessoa no meio da rua e você, enfim, Hum. você pede para acessar as redes sociais daquela pessoa. E aí você começa a descobrir um monte de coisa sobre aquela pessoa e tal. E aí você vai e envia uma mensagem para aquela pessoa. Ou então você olha para uma loja, e aí você vê uma roupa, você passa um determinado tempo olhando para aquela roupa, o óculos vai entender que você se interessou e começa a mandar anúncio de roupa para você. E, ou então você tá com um celular, não, um relógio, por exemplo, ele vai perceber que o ambiente que você está quente, que a sociedade está quente, que você começou a suar, e aí ele vai começar a indicar coisas, vender coisas de pessoas, empresas patrocinadas para você. Por exemplo, você vender energético, vender água gelada, vender roupa enfim, mais folgada para lugares Aham. quentes. Então, a visão de mundo que eu tenho para daqui a algumas décadas é um mundo extremamente conectado. Assim, a um nível que hoje a gente não tem consciência, então é até difícil falar, porque eu acho que há 20 anos atrás ninguém imaginaria que as coisas seriam como eram agora. A questão do celular, de você pegar um celular e conseguir falar com alguém no mundo todo, a gente tem problemas de privacidade, como a gente tem. Então, eu acredito que é um mundo extremamente conectado e que isso não só é bom, como também é um problema. Então, provavelmente a gente vai passar por algumas evoluções ou até crises. A primeira que eu acho é a questão da inteligência artificial e a segunda é a questão dos dados. A dos dados a gente já está passando, mas a Uhum. inteligência artificial eu acho que tá chegando mais forte ainda. Pois é. E na minha opinião, assim, principalmente já é clássico, tipo, é uma informação já manjada de que nos próximos anos vão ter, tipo assim, bilhões, dezenas de Uhum. bilhares de dispositivos conectados. Mas, assim, o grande problema, o que eu vejo aí para os próximos anos, é que, beleza, esses dispositivos vão estar em vão ter que estar em algum lugar, né? Tipo, como é que vai crescer bilhões de dispositivos? Então, esses dispositivos vão estar com a gente, muitos deles. E aí, o que eu espero para essas novas tecnologias é que elas sejam muito, mas muito invasivas. Como o Luan deu o exemplo aí da questão das propagandas e tal, vai ficar um negócio tão mais invasivo que a gente não tem noção. Tipo, você pega um caminho para o trabalho e aí
na internet, a internet vai saber que você pega sempre aquele caminho e vai começar a lhe sugerir coisas de alguma loja que tá por aquele caminho que você pega. Assim, você vai estar aceitando contratos que você nem lê, tipo, tudo na internet e a gente, você tem que aceitar isso aqui para continuar. A gente aceita e clica sem nem ler. São coisas gigantescas que você tá permitindo que eles façam coisas com você, coletem seus dados e você nem sabe. Tipo, isso acontece muito, mas muito. É por isso que muitas vezes as redes sociais e a internet sabem muito de você. Porque você já está aceitando coisas que você nem sabe que está aceitando. E isso vai piorar cada vez mais. Isso vai ser usado contra a gente. E eu digo que vai ser cada vez mais invasivo, porque a gente vai continuar fazendo isso. Vai aparecer tecnologias cada vez mais legais para a gente usar, cheio de funcionalidades boas, tipo, isso aqui eu vou comprar porque tem isso, tem aquilo. Chama um médico automático, fica coletando meu pulso cardíaco. E tipo assim, as propagandas, o marketing fazem isso parecer a coisa mais legal do mundo e fazem isso parecer que você precisa disso. Eu não tô dizendo que eu não vou ter um desse também, tipo, eu sou um cara que ama tecnologia e, tipo, muito provavelmente eu sei tudo isso e eu vou ter mesmo assim, mas pelo menos com a consciência de que, tipo assim, esses dados estão sendo usados para uma indústria, um mercado que só visa ter cada vez mais lucro. E essas coisas legais são realmente coisas legais, mas, tipo assim, que muitas vezes são vendidas para convencer a gente de que a gente precisa daquilo, quando na verdade muitas vezes a gente não precisa. Mas eu já tô convencido que eu preciso e eu vou comprar. É assim, Essa é a essa questão realidade. do caminho para o trabalho e sugerir alguma coisa, isso meio que já acontece. Sim. Hoje na internet, o caminho para o trabalho não é assim, não é um caminho físico, mas um caminho digital, por exemplo. Você sempre está pesquisando coisas ali. Eu tenho certeza que se eu abrir o Google aqui e pesquisar, sei lá, por algum assunto, sei lá, marketing digital, vai vir trocentos milhões de cabas de marketing digital aparecendo anúncio um atrás do outro. E Uhum. pronto, eu preciso coisa de design direto, e aí vem um monte de anúncio de jeito de design, vem curso de design, vem início de design, vem aquele design. Então, o caminho do trabalho, ele é digital, mas é muito isso que o Matheus disse, vai começar a vir cada vez mais para dentro, cada vez mais para o nosso dia a dia, e isso é um problema, mas, enfim, eu não sei até onde isso vai dar, isso é imprevisível, mas a prova, por exemplo, de que essas coisas estão chegando cada vez mais perto é que, por exemplo, o Matheus tem uma Alexa dentro de casa. Ele vai falar, É ele pode falar verdade. Alexa alguma coisa e ela vai Sim. desligar a luz, ela vai dizer alguma informação para ele. E quem disse que ela não está escutando tudo que ele está falando aí dentro? Se eu Não falar, só tá se eu escutando, falar a palavrinha mágica aqui, o Google do meu celular vai falar alguma coisa. Eu escutei o é. que você disse. E não só tá escutando, como você vai mandando os comandos e você tem a opção de ir lá no aplicativo e ela mantém um registro de todos os comandos. Então você consegue escutar a sua voz, ela registra a sua voz no servidor deles e aí você consegue escutar você falando os comandos e tal. Tipo assim, é bizarro, porque foi bizarro a primeira vez que eu vi isso. E é uma coisa tipo assim, beleza, ela tá escutando, ela precisa registrar para aprender minha voz, para utilizar a inteligência artificial, para fazer as coisas e tal. Mas quando você se escuta assim no aplicativo, é um negócio meio bizarro, porque você toma consciência de que, tipo, caramba, velho, tá sendo tudo registrado e isso aqui, tipo, em algum momento, tá ligado? E aí, velho? Pra onde é que isso aqui tá indo? Pra onde é que isso aqui tá usado? Você não tem ideia. Você só tem ideia de que ela tá lhe respondendo, ela tá falando os negócios pra você, tá fazendo o que você quer e pronto, velho. Você fica feliz com isso, mas muitas vezes a gente não para pra pensar, tipo, tudo que tá por trás. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Mais alguma pergunta? Não, não. Aqui, acho que já foi. Então, acho que é isso aí. Também. Gostei muito. As coisas deram certo aqui. Ficou bem melhor, na minha opinião, no novo formato. Gostasse, né? Também Opa, gostei. boa noite. Vai ficar salvo no YouTube, a gente vai ficar deixando salvo no Sim, YouTube. sim, Vai estar salvo tanto no meu quanto no de Matheus. Então vocês sim. podem assistir em O YouTube qualquer um. aí é BitToy também, e o de Luan é Lenildo Luan. Lenildo Luan. Aham, sim. E se por acaso vocês verem algum Luan e Lenildo dançando na internet, não sou eu. Beleza. Na verdade é ele, anos atrás ele gravou aquele vídeo e tá arrependido, aí tá tentando mudar a Ah, imagem, até mas é parece ele. comigo, que negócio É aleatório. ele e o primo dele, alguma coisa assim. Lenildo já é um nome estranho. Aí tem Lenildo e Luan no mesmo vídeo, pô. Não, pô. Possível. Enfim, obrigado aí pra quem acompanhou. Próxima terça-feira, só repetindo aqui, repetindo nunca é demais, né? Toda terça-feira, às 6 horas.
A gente tá sempre aí. Então, valeu, Luan. Obrigado aí. Boa noite Falou, aí, pessoal. pessoal. Até Até mais. mais. Valeu. Encerrando a transmissão aqui.